Bom, essa aula, né, é simplesmente para reforçar os conceitos já vistos sobre entropia. E esse reforço, né, eles vão ser apresentados, né, em forma de exercícios. Né? Muito importante, porque existem vários detalhes, né, que é importante recordar, né, e reforçar. Tá? Então essa é a ideia aqui. Eu vou fechar aqui. E aqui vou abrir o meu Smooth Draw. Então aqui, reforço dos conceitos sobre entropia. Né? Nós vamos começar, que eu já falei, sobre a desigualdade de Clausius, né? Uma revisão rápida. É importante saber que eu vou tratar de um ciclo. Né? O que é um ciclo? Né? Eu saio de um estado, né? Tem outros processos, eu chego ao mesmo estado. Né? Bom, aqui eu tenho a integral, tá vendo? Isso aqui é o símbolo do ciclo, né, de ΔQ sobre T. Vai ser zero quando o processo for reversível, né? Os processos, né, forem reversíveis. Né? E vai ser menor que zero, negativo, se for irreversível. Isso aí nós já vimos, tá? Eu só estou recapitulando. Então aqui eu tenho o processo 1, 2, né? É o A, né? Que é um processo reversível. E de 2 para 1, né, eu tenho um processo irreversível. Bom, eu quero ressaltar para vocês, tá, que a entropia é uma propriedade termodinâmica, como a pressão, como a temperatura. Isto é, você sai do ponto 1 para o ponto 2, né, os valores da entropia em 1 e em 2 independem do trajeto. Né, por isso são propriedades termodinâmica. E a melhor forma de você enxergar é a experiência que você tem. Né? Você sai, por exemplo, do litoral, né, vai para a serra, né? Certo? Então eu moro aqui em Ipanema, eu vou para Teresópolis. Né? A temperatura lá, ela não altera, né, quando eu altero o meu trajeto. Né? Eu posso ir de helicóptero, tá? Que a temperatura lá é a mesma. Tá? A pressão é a mesma, a massa específica é a mesma, o volume específico é o mesmo. A entalpia, né, que é uma combinação da energia interna, né, mais a pressão vezes o volume específico, também são propriedades termodinâmicas. Né? A entropia também. Então eu posso sair de 1 para 2 por um processo reversível e irreversível, tá? Que os valores da entropia em 2 e em 1 são exatamente, os valores são exatamente os mesmos. Tá? Então aqui eu vou fechar esse circuito, né, por um trajeto irreversível, né, para poder aplicar, né, a desigualdade de Clausius, né, por isso eu coloquei aqui menor que zero, por causa do C aqui, tá vendo? O C é meu trajeto irreversível. Eu posso até, né, para iniciar, né, eu posso até colocar aqui um C, né, vermelho, né, só para identificar direitinho para vocês, tá? Aqui é o C, né? Só para olhar para cá e olhar para cá. Tá? Bom, então vamos agora manter o C, né, branco mesmo. Então aqui eu tenho, né, agora é cálculo, né, cálculo 1. Né? Eu vou alterar os limites, né, em vez de ser de 2 para 1, eu coloco menos e boto 1 para 2. Né? Aqui é menor que zero. Eu vou passar para o outro lado com sinal mais, né, não alterei nada, continua sendo menor. Bom, agora eu posso ter um truque aqui. Né? Esse lado aqui é menor do que esse. Né? Eu posso decompor esse lado aqui, né, em 2, né, e colocar uma igualdade. Isto é, eu vou ter a integral de 1 a 2 de ΔQ sobre T, né, um reversível, mais uma produção de entropia, para igualar aqui. Né? E, como eu falei, né, aqui, ó, ΔQ sobre T, né, reversível, é o meu ds, né, é meu ds. Que é exatamente meu lado esquerdo. Né? Então, a integral de ds, né, aqui é o reversível, né, entre 1 e 2, vai ser S2 menos S1, que é o meu ΔS. Né? Então, esse meu ΔS, ele tem a contribuição, né, do calor, né, aqui ΔQ sobre T, e tem a contribuição da produção, né, aqui, ó, produção da desordem. Olha como eu gosto de falar, né, a palavra. Ó. Desordem, o que é? Entropia. Né?
Já falei muito aqui. Aqui eu tenho, né, a produção, né, ela é sempre positiva, né? A produção de desordem, né, é sempre positiva, né? Então, quando for igual a zero, eu tenho o processo reversível, né? A desordem é zero, a ordem continua a mesma, né? Aqui, maior que zero, é irreversível, né? Porque eu produzi desordem, né? A variação, né, da ordem foi para a desordem, né? E quando for menor que zero, é impossível, né? É impossível você ter uma desordem, né? A variação da desordem negativa, né? É impossível. Tá? Bom, aqui eu vou pegar, aqui desigualdade de Clausius, vou pegar um primeiro caso particular, né? Que eu vou mostrar detalhes, né? Por isso que o nome aqui é reforço, né? Que é muito interessante, tá? O exemplo que eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou aqui pegar uma máquina térmica, né? Aqui, muito interessante isso aqui, tá? E aqui eu vou pegar uma outra máquina térmica, tá? Com algumas hipóteses, tá? Aqui eu tenho a minha temperatura, né? T quente, né? Eu vou colocar até em inglês mesmo, pronto. T hot, né? E aqui T hot, né? Tá? A mesma temperatura. Então aqui eu vou ter, né, meu calor, que é hot, e aqui eu vou ter meu calor, que é hot, né? Então aqui eu tenho minha fonte quente, né? É a mesma, para dois casos. Aqui eu tenho uma máquina, olha que interessante, né? Que vai produzir, né, um trabalho, né, que eu vou chamar trabalho reversível. Reversível, tá? Aqui eu tenho o meu QL reversível, coloquei um R aqui, né? E aqui eu tenho a minha fonte fria, né? T fria aqui, tá? Aqui eu tenho, né, a mesma fonte, tá vendo aqui, ó, a mesma fonte, né? Só que a minha máquina aqui, né, ela produz um trabalho, né, irreversível. Então eu vou chamar, botar I maiúsculo aqui, tá? Aqui eu vou colocar R maiúsculo para ser coerente, tá? Para não ficar escrevendo muito, tá? Então R maiúsculo é reversível, aqui, ó, certo? E aqui é meu calor, né? L reversível, né? Aqui, ó, eu vou ter meu calor L irreversível, né? E aqui está a minha fonte fria, que é a mesma, tá? Repare, eu tenho um ciclo, né? Essa máquina, né? Para vocês visualizarem isso aqui, que é interessante, né? Essa fonte quente é como se fosse uma caldeira, né? Para você enxergar melhor, tá? É a sua panela de pressão, né? Então, a fonte quente, né? É a água, né, aquecida, tá? E você tem uma válvula, a válvula de escape vai produzir calor, tá? Aí você coloca uma ventoinhazinha, né, de papel que a gente fazia, né, certo? Esse jato aqui, né, vai girar, né, vai ter um trabalho, né, esse calor aí vai ser dividido, né, a energia, né, para produzir um trabalho reversível e vai perder esse trabalho para a fonte fria. É a mesma coisa, é a maquininha, tá? Aqui é a mesma fonte quente, né? Só que o trabalho aqui é irreversível, tá? Tem algum atrito aí, né? Certo? Na tubulação, tá? É irreversível, né? Evidentemente, olha, raciocina comigo, como a fonte é a mesma, né? E esse trabalho útil aqui, né? No caso, né? Eu vou ter esse trabalho útil. Olha que interessante. Eu vou fazer até vou aplicar a primeira lei aqui. Tá? Vou fazer melhor, em vez de ficar falando, vou mostrar para vocês claramente. Olha só. Primeira lei na termodinâmica. Primeira lei. Tá? Que é o seguinte. Como vou ter um ciclo, né? Um ciclo térmico, né? Sempre, né, o estado inicial, né, é idêntico ao estado final, né? E a primeira lei diz o seguinte: o calor, né, vamos supor, de I para F, né, inicial, né, menos o trabalho de I para F é igual à variação da energia interna entre I e F, tá? Num ciclo, né, o I coincide com F, né? O inicial coincide com o final, né?
Então aqui eu tenho ó, a integral, né, do meu calor, ΔQ, menos, né, no caso aqui eu vou colocar o trabalho, né, vai ser igual, olha só, a energia interna final menos a energia interna inicial, né? São iguais, né? Então isso aqui é igual a zero, certo? Aqui é a somatória do calor, né? Então, até vou abaixar aqui para não entrar na outra coluna ali, tá? Então, ó, eu vou somar o calor aqui, né? A somatória do calor. Então eu vou ter aqui, ó, calor da fonte quente, deixa eu botar um Q maior aqui, ó. Calor, né, ó, da fonte quente menos calor da fonte fria, né, LR, né, vai ser igual ao meu trabalho. Eu coloquei o menos para cá. Tá, esse trabalho aqui. No caso, trabalho reversível, tá? Aqui, eu estou usando ali, né? Eu usei R, trabalho reversível, tá? E nós temos a eficiência, né, da minha máquina, né? A eficiência da minha máquina vai ser igual, né, ó, o que eu quero, né, da minha máquina? Né? Eu quero quero energia útil, né? Que é exatamente o trabalho reversível. Né? O que eu pago? Olha que interessante. Ó. Sempre o denominador que você paga. Né? Você paga o calor dessa fonte. Né? Tá? No caso do gás, né? Aquecendo sua panela de pressão, né? Você economia lá. Tá? Você tem que pagar o gás que você... Né? E no caso de uma caldeira, né, para produzir energia elétrica, né, tá? Uma termoelétrica, né, você vai pagar o óleo, né, para queimar lá. Tá? Então aqui é sempre, né, a energia pela fonte quente. Agora, ó, pela primeira lei, olha que interessante. Né, eu vou ter o trabalho, né, que é Q da fonte quente, menos o Q da fonte fria. Né? R é reversível, tá? Sobre QH, né? Que é igual, agora aqui é fração, gente. Ó, QH dá 1 menos QLR sobre QH, certo? Olha que interessante, vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Só que eu vou, como eu já fiz a primeira lei, né? Primeira lei da termodinâmica, já vou colocar o resultado logo, né? Ó, a eficiência, né? No caso, do irreversível, né? Vou colocar até assim, ó, tranquilamente. Aqui eu vou colocar a eficiência do reversível, tá? Nós combinamos, tá? Aqui, né? Em vez de ser meu QLR, né? Só isso vai mudar, né? Aqui eu vou ter aqui, ó, meu QLI, né? Então isso aqui vai ser igual, né? No caso, a meu trabalho irreversível, né? Sobre que a fonte quente é a mesma, né? Isso aqui vai ser igual, ó, muito fácil, ó, QH menos QLI, ó, irreversível, tá vendo aqui, ó, né? Dividido por QH. Né? Então, a minha eficiência, né, do irreversível vai ser igual, né, 1 menos QLI sobre QH. Tá bem claro? Então eu tenho, até vou escrever aqui em cima, né, só para aproveitar aqui. Então eu tenho minha eficiência, né? Isso aqui vai ser 1 menos QLR sobre Q calor, né? E o meu irreversível vai ser 1 menos QLI sobre QH. Olha como é que é óbvio. Olha só, olha só, olha só, olha só. O que é mais eficiente? Olha só, o que é mais eficiente? Uma máquina, certo? Que tem, né, as peças se movendo com grande atrito, né, para torná-la irreversível, tá? O que é mais eficiente? Né? Ou uma máquina, tá? Em que você tem o cuidado, né, certo? De ter o menor atrito possível, né? Evidentemente, que seu trabalho útil, né,
vai ser maior. Não é? O trabalho que você vai... Porque você não vai desperdiçar. O QLR, né, é um desperdício que você tem do calor. Ó, raciocina, você paga pelo calor, né? Então, olha que interessante, quanto menor for, né, a perda de calor, né, para o ambiente, né, melhor, mais eficiente é a sua máquina, porque aumenta o WR. Né? É muito fácil olhar, inclusive aqui, ó, quanto menor, né, o calor LR, né, aqui essa fração, né, vai diminuir muito. Um menos essa fração que diminui vai aumentar. Né? É só olhar para cá. Né? Tá? Então, você tem, né, que o rendimento reversível, né, é maior que o caso, eficiência, tá? Que a eficiência do irreversível é bem maior. Tá bom? Tá bem claro? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Olha que interessante agora, ó. Estão lembrados, né, que nós estamos, né, sobre a ideia do ciclo, né? Nós estamos sobre a ideia do ciclo, né? Essa máquina aqui é um ciclo, né? Ela dá a volta, né? Por isso que é ciclo, né? Agora eu vou ver o seguinte, olha só, olha que interessante, olha que interessante. No caso, né, vou pegar aqui o ciclo, primeiro, reversível. Reversível, certo? Ciclo reversível, olha só, Clausius, olha só, olha a teoria junto com a prática. Clausius, o que vai ter? A soma, né, ó, de ΔQ sobre T igual a zero. Professor, é muito tranquilo, né? Porque quando o ciclo for reversível, né, certo? O processo, né, é todo reversível, né? E pela desigualdade de Cláudio, que virou agora igualdade, né, essa soma aqui, ó, vai ser igual a zero. Professor, olha, atenção aqui, ó, sempre, ó, o foco é o fluido, é o fluido, né? Certo? É o fluido que realiza trabalho, é o fluido que recebe trabalho, né? No caso de um compressor, né? É o fluido que recebe calor, não é? Certo? É o fluido que cede calor, sempre o foco é o fluido. Então vamos lá, vou até escrever aqui assim. Então vamos lá, o que eu vou ter? Né? O que eu vou ter? Eu vou fazer essa soma aqui, ó. Essa soma, ó, de ΔQ sobre T, né, igual. Vamos somar. Agora, gente, olha que detalhe interessante. Imagina só, imagina o seguinte. Imagina que você tem um lago. Tá? O lago, né, se você colocar nós vamos fazer inclusive um exercício desse aí. Você colocar uma peça de cobre, né, uma temperatura de 100 graus centígrados dentro do lago, né, vocês acham que essa fonte térmica, que é o lago, vai alterar a temperatura? Não vai, não vai. Tá? Geralmente as fontes são isotérmicas. Né? Você não altera a fonte. Né? Até é interessante, né, você colocar essa observação, né? Geralmente, vou colocar aqui, geralmente, as fontes, né? No caso, né, quente e fria, né? As fontes, né? T hot e T low, né? Vou colocar direitinho, como eu estou usando TLR, né? Eu vou colocar aqui, né? Opa. E TLR, né? No caso, vou colocar TF é melhor, tá? Porque o TF é melhor. O QLR, mas vou colocar TF aqui, né? T da fonte fria, né? Aqui eu coloquei hot em inglês, né? E fria, né? Deveria colocar cold, né? Tudo bem. E fria em português, não tem problema, tá? Então, aqui, ó, TF, tá? Então, geralmente, as fontes, né? TH, vou colocar as temperaturas, melhor. Temperatura das fontes, né? São mantidas constantes.
isto é, processo isotérmico. Geralmente, tá? Porque se tem uma fonte, você não vai, né, trocar calor com uma máquina, a tua fonte, a temperatura praticamente é a mesma. Olha, por que eu estou dizendo isso? Ó, você tem aqui, ó, vou até repetir, ó, integral no ciclo, né, de ΔQ sobre T, né, é igual. Né? Eu tenho aqui duas fontes, né? Uma a fonte mais aquecida e a outra menos aquecida, certo? Então aqui, ó, como a temperatura é constante, né? Até eu vou colocar aqui, ó, até vou colocar aqui, ó, delta QH sobre TH, né? Menos integral de delta QL LR, né? Certo? Sobre TF, né? Certo? Tá bem claro isso aí? Olha só, olha só. Vou colocar um H melhor aqui. Olha como é que é tranquilo, ó. Né? Como as fontes, né, a temperatura é constante, eu posso passar para fora da integral, né? Eu vou colocar para cá assim. Isso aqui é igual a QH sobre TH, né? Certo? Menos, eu vou colocar direitinho, isso aqui deu um passo, mas não tem problema, tá? Não custa nada, né? E bem devagar, né? Para vocês acompanharem. Aqui eu coloco 1 sobre TH, né? Que é constante, né? Integral de D delta QH, né? Menos 1 sobre TF, né? Integral de delta Q LR, né? LR, tá? Isso aqui vai ser igual a zero, né? Então, isso aqui vai ser integral, né? De delta QH é a minha TH aqui, menos, aqui eu tenho QLR, né? Sobre TF, igual a zero. Professor, tá ficando muito tranquilo. Vou até abaixar mais aqui, ó, certo? Para escrever agora aqui. Então, ó, quando ciclo reversível, né, eu tenho que QH sobre TH menos QLR sobre TF igual a zero. Agora, gente, é só fração, tá? Ó, então, ó, QH, vou fazer um Q melhor, aqui devagar, fazer uma letra bonita, ó. QH sobre TH igual a fração QLR sobre TF. Eu posso fazer assim, ó. Isso aqui é fração, né, gente? Multiplicando em cruz, né? Certo? Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então eu posso colocar assim, ó. Olha que interessante, ó. É TF sobre TH igual a QLR sobre TF. Só, opa. Não aqui. Sobre QH, né? É só verificar, né? Ó. Multiplica em cruz aqui, ó. TF, QH, ó. TF, TH, tá vendo aqui, ó? Fração é igual, né? Multiplica, né? QLR, TH. QLR, TH. Certo? Isso aqui, atenção, só é válido para reversível, tá? Então, na minha máquina, olha que interessante, reversível, né? Estão lembrados? Eu tenho 1 menos, tá? QLR sobre QR, opa, sobre QH, né? QH vai ser igual a 1 menos, opa, essa relação aqui, ó, é igualzinha a essa aqui, ó. TF sobre TH, né? Certo? Eu vou depois mostrar para vocês, né, sobre ciclo de Carnot,
Tá? No ciclo de Carnot você encontra exatamente isso aqui. Tá? A relação dos calores, atenção, só é válido para processos reversíveis. Irreversível você não pode substituir a temperatura. Tá? Por exemplo, dado um ciclo de Carnot, tá? Qual é a eficiência? Em vez de você trabalhar com a quantidade de calor, você pode trabalhar com as temperaturas. Né? Isso aqui, né, se demonstra, né, a máquina de Carnot, né, demonstra que é o rendimento máximo que você obtém. Ah, eu obtive 53%, né, utilizando essa fórmula aqui. Tá? É o máximo. Nenhuma outra máquina vai ter eficiência acima de 53%. Essa que é a ideia do Carnot. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Olha só. Vamos pegar o rendimento primeiro. Né? Opa. Eu sei, né, que o rendimento né, do ciclo irreversível, né, ó, cuidado, hein? Aqui vai ser 1 menos QL irreversível sobre a fonte quente. Né? Eu não posso substituir por temperaturas aqui, tá? Porque é irreversível. Tá? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Olha que interessante. Eu vou fazer meu QL irreversível, né, igual ao meu QL mais um Q de uma diferença. Eu posso fazer isso, né? Certo? Ó, repara, o QL, atenção, por que o QL aqui, ó, esse QDIF aqui é maior do que zero? Por que eu posso escrever QLI igual a QLR, né? Mais QDIF, DIF maior que zero? Por quê? Porque é só olhar para aqui, né? Só olhar para aqui, né? E saber que o rendimento, no caso, a eficiência, né? Então eu escrevi até lá para cima. Ó. Devo ter escrito. Aqui, ó. A eficiência aqui, ó, né, do reversível é maior do que o irreversível, né? Certo? Por isso que, olha como é que é tranquilo, gente, é fração, ó. Por isso meu QLI é maior do que o QLR, né? Ele sendo maior, né, essa diferença 1 menos, né, vai diminuir, né? É óbvio, né? Certo? Então eu posso colocar QLI igual a QLR mais alguma coisa positiva, né? Aqui, ó. Foi isso que eu fiz. Aqui, ó. QLI, né, é QLR mais, né, sabendo, né, por quê? Por que eu faço isso? Né? Porque o rendimento, né, reversível, a eficiência, né, é maior que a eficiência do irreversível. Né? É maior. Né? Porque o trabalho que você obtém, né, o W, né, é maior. Né? E o W é a diferença. Está bem claro? Então eu vou pegar isso aqui, né, no caso, e jogar aqui. Né? Eu vou ter agora vou somar, olha só, gente, olha que interessante. Eu vou aplicar, né? Olha só, vou aplicar a desigualdade de Clausius, né, no irreversível, né? Então, ó, desigualdade de Clausius. Né? Aí vai ser menor que zero, né? Certo? Então eu vou, olha para a minha máquina aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Vou aplicar aqui, ó. Aqui é o calor, né? QH, aqui é QLI, né? E as respectivas fontes, né? Olha só. Como é ciclo, né? Vai ser, né? Então eu vou ter aqui, ó, integral, né? Vou ter aqui, ó, delta Q sobre T, né? Irreversível, né? Olha só, isso aqui vai ser menor do que zero, né? Desigualdade de Clausius, né? A integral, aqui é ciclo, gente, cuidado, porque às vezes tem exercícios, né? Você confunde, tá?
O Clausius é ciclo, é ciclo. Estou repetindo porque confunde, tá? Então, vou fazer aqui a mesma coisa, né? Só que eu vou ter, já posso colocar aqui, ó, QH sobre TH menos, ó, no caso, Q, atenção, ó, LI sobre TF, né? Mesma coisa. Isso aqui é igual, né? Olha que interessante. O QLI, tá vendo aqui, ó? Colocar assim, ó, QH sobre TH menos, ó, aqui, ó, QLR mais QDIF, né? Sobre TF, né? Isso aqui é igual QH sobre TH menos QLR sobre TF, né? No caso, menos QDIF sobre TF, né? Certo? Isso aqui tem de ser menor que zero, né? Tem de ser. Tá? Gente, olha que legal. Isso aqui é exatamente zero. Por quê? Que é exatamente o meu desenvolvimento da desigualdade de Clausius para zero, né? Porque aqui eu tenho meu LR e meu QH sobre TH, certo? Exatamente. Aqui, ó, tá vendo aqui a palavra reversível? Aqui, ó. Aqui, ó, é zero, certo? Então, isso aqui é igual, né? Então, ó, integral, né, de ΔQ sobre T, irreversível, vai ser igual a zero menos, né, menos QDIF sobre TF. Olha, gente, o QDIF, né, ele é positivo, com menos é negativo, né? Olha só. Então, a integral de ΔQ sobre T, né, irreversível, ciclo irreversível, é menor que zero. Desigualdade, muito bacana, né? Desigualdade de Clausius. Então, validado, né? Não violado, tá? Validado. Certo? Então, eu só mostrei isso aqui como exercício, né? O que é importante, gente, quando você aplicar o Clausius, né? É para ciclo, tá? Exatamente isso aí, tá? Foi exatamente o que eu quis mostrar, né? Que no caso, né, de uma máquina irreversível, né? Certo? O ciclo satisfaz a desigualdade de Clausius, tá? Se não satisfizesse, tá, alguma coisa estaria errada, tá? Estaria errado. Então, no seu projeto, tá, você tem que verificar, né, a validade, né, da desigualdade de Clausius, né, no caso. Tá? E o que nós aprontamos, né, que é a máquina de Carnot, né, você sempre escreve, né, que é reversível, né, você pode até fazer assim, ó, T da fonte fria sobre T da fonte quente, né, igual a Q da fonte fria sobre Q da fonte quente. Né? Isso aqui é muito importante. Tá? Isso aqui só vale para reversível. Ciclo. Isso aqui é importante. Tá? Vou parar por aqui, né? Eu vou fazer outros exercícios envolvendo, né? Por isso que é importante, você vê, nós já demos isso tudo, tá? Mas a aplicação é importante para vocês cada vez mais, né, ficarem melhor. Tá? Eu vou dar outros exemplos aqui. Tá?